Imagina três pessoas, a primeira mata para não sentir mais nada, a segunda vira um monstro toda vez que tenta sentir alguma coisa, a terceira foi abandonada pela própria família e decidiu que o mundo inteiro ia pagar por isso. Agora imagina que essas três pessoas são apenas um espelho para mostrar pro Peter Parker o que acontece com quem fica sozinho demais. Homem-Aranha Um Novo Dia não é sobre luta de super-herói, é sobre um cara que perdeu todo mundo que ele amava e teve que decidir se ia se tornar um desses três personagens que eu falei, ou se ele ia se tornar uma pessoa totalmente diferente, e isso é uma coisa que nenhum canal aqui no YouTube comentou direito. No vídeo de hoje você vai ver a análise mais completa sobre o filme do Homem-Aranha, Homem-Aranha 4 ou Homem-Aranha Um Novo Dia, porque eu juntei os três espelhos em uma história só. Nós vamos conversar também sobre uma das cenas mais bonitas que o filme apresentou, e essa cena acontece dentro do hospital e vai mudar completamente a forma que você vai assistir esse filme pela segunda vez, porque eu sei que você vai assistir. Além da análise completa do filme, você vai ficar sabendo também o que significa aquela cena pós-crédito, porque tem muita gente falando coisa errada por aí, tá? E é muita gente mesmo. Então fica comigo até o final desse vídeo para você não perder nenhum detalhe, porque esse filme entregou tudo e mais um pouco. Bora começar pelo óbvio, porque se você não entender isso aqui, o resto do filme não vai fazer nenhum sentido. O Peter desse filme perdeu a Tia May, perdeu a MJ, perdeu o Ned, perdeu a identidade de Peter Parker. Tudo isso porque o feitiço que ele pediu pro Doutor Estranho usar apagou ele da memória de todo mundo da face da Terra. E o que ele fez com essa dor? Ele não processou nada, ele virou workaholic. E o que significa? Cara, ele tá trabalhando que nem um maluco. É tipo aquele amigo que terminou um relacionamento e agora é só trabalho. Tudo isso porque enquanto ele tá trabalhando, ele não sente dor, ele não sente saudade. Só que esse workaholic aqui, ele bate no escorpião, ele some atrás do esconderijo, ele luta a noite inteira e mesmo assim, depois disso tudo, ele ainda volta para um apartamento vazio, totalmente sozinho. E aqui vai uma parada engraçada que ninguém explicou direito. O cara aluga um apartamento em Nova York, que já é caro pra caramba, e ainda aluga um sótão inteiro só pra virar oficina, cheia de impressora 3D, computador e uma inteligência artificial particular que fica narrando a vida dele. E aí eu te pergunto, de onde que vem esse dinheiro? Ninguém explica. Mas tudo bem também, não precisa, é só apenas um detalhe que eu quis trazer aqui pra você. Pô, o cara não tem herança, o cara não tem ninguém bancando ele ali. Da onde que vem o dinheiro do Peter? Bom, ninguém vai explicar isso. E o filme faz uma coisa inteligente, que é usar o dia e a noite como metáfora. Quando ele tá numa fase mais leve, a gente vê ali um pôr do sol bem bonito. A gente vê ele balançando entre os prédios ali, até o pombo fica preso nele. Isso aí até é engraçado, tá? Até cômico. Mas quando ele chega no fundo do poço, quando ele não confia mais em si mesmo, as cenas são todas escuras, as cenas são todas à noite. É tudo muito bizarro, né? Isso tudo não é só estética não, é o Peter mostrando por fora como ele está se sentindo por dentro. Cara, é tudo muito pensado nesse filme. E é aí que entra a primeira pessoa que ele encontra nesse isolamento todo, e eu tô falando do Justiceiro. E o Justiceiro fala uma frase pro Peter dentro do seu esconderijo que devia ter travado ele na hora, e eu vou te contar agora qual é essa frase. O Peter chega no esconderijo do Justiceiro e fala assim pra ele: eu não sou tão diferente de você, Frank. Eu também fico na minha. E o Frank olha pra ele e corrige na hora: você não é como eu. Porque pro Frank Castle, viver sozinho, isolado, tomando decisão radical, sem ninguém para dar palpite, isso não é liberdade. Isso é uma sentença, uma prisão que ele mesmo construiu. E o filme usa o Justiceiro bem ali, na cara do Peter, para mostrar para ele: ó, você vai ficar desse jeito aqui se você continuar sozinho. Isso é o que sobra de você se você continuar dessa forma. Só que o filme não para no Justiceiro, ele bota o Hulk na história também. E no começo, eu vou confessar para você, eu fiquei: putz, o que o Hulk tá fazendo nessa história? Será que é só encheção de linguiça para forçar uma luta ali e vender mais ingressos? Só que não, presta atenção, o Bruce Banner que aparece nesse filme não é aquele Hulk professor filosófico do Ultimato. Aquele ali, o filme deixa bem claro, nunca foi o Hulk de verdade, era o Bruce usando o corpo dele. O Hulk de verdade, aquele bruto, raivoso, que amadureceu sozinho lá em Ragnarok e se recusou a aparecer até em Guerra Infinita, esse aqui volta. E o Bruce nunca fez as pazes com ele vive tentando controlar, tentando usar aparelhos, tentando fingir que o Hulk não existe. E olha só que sacada, isso é exatamente o oposto do problema do Peter. O Peter tá tentando reprimir a mutação dele com um inibidor. Ele tá se forçando a continuar humano quando o corpo dele já mudou. O Bruce fez isso a vida inteira com o Hulk e virou uma pessoa infeliz.
presa, indo presa de verdade no final do filme, aliás. E repara numa coisa que o filme faz de forma sutil. Em um momento no filme que rola até um documentário de aranha, quando o Peter tá tentando fazer esse inibidor. Você percebeu isso? E esse documentário deixa bem claro que a aranha muda de pele, muda de fase ao longo da sua vida. Isso não tá ali de bobeira não. É o filme avisando por baixo dos panos que o Peter tá passando ali não é uma doença, não é uma maldição, é uma fase da vida dele. É crescimento, é a puberdade dele enquanto herói. E quem reforça isso foi a própria MJ quando ela fala pro Peter que tudo o que ela viu ali foi um cara legal que está passando por uma transformação difícil. O problema nunca foi a mutação em si, o problema é o que você faz com ela. Você pode reprimir ela igual o Bruce anda fazendo com o Hulk, ou você pode aceitar e deixar alguém ajudar você a atravessar essa fase, que é o que a MJ está oferecendo ali. Então até o momento ali são dois futuros possíveis ali pro Peter, virar o Frank, que é o cara sozinho, durão, solitário, né? Ou se tornar o Bruce Banner, tentando reprimir a fera que tem dentro dele, negando quem ele é realmente até chegar a um ponto em que ele explode, né? E tem um terceiro espelho que pra mim é o mais forte desse filme, e ele tá embaixo do seu nariz desde o começo do filme ali. Porque a garota que passa o filme inteiro sendo tratada como vilã tá vivendo o terceiro futuro do Peter Parker bem na sua frente. E o motivo é mais triste do que qualquer um podia imaginar, né? E é nesse momento que nós vamos começar a falar sobre a Jean Grey. Porque até a metade do filme ela está sim agindo como vilã, ela está machucando pessoas, ela está descontrolada. E aí vem o filme e vira o jogo, porque a Jean nunca foi vilã ali. Ela é uma garota que despertou seus poderes na adolescência, assim como a sua irmã, e foi expulsa de casa por causa desses mesmos poderes. Ela não teve uma escola, não teve professor, não teve ninguém. Ela ficou sozinha tentando recuperar a irmã dela do jeito que dava. E isso incluiu machucar gente pelo caminho. É basicamente a origem de um Magneto, sabe? Aquele mutante que decide que, já que o mundo é cruel com ele, ele vai ser cruel de volta. Só que ela ainda não chegou lá. Ela ainda dá pra salvar. E não subestima o tamanho disso, tá? Essa é oficialmente a primeira mutante apresentada de corpo e alma dentro do universo principal da Marvel no cinema. Não é referência, não é notícia de jornal dentro de outro filme. É ela ali, na tela, com o arco completo. O jeito que ela é tratada agora decide o clima de toda a fase dos X-Men que vem depois. E enquanto tudo isso rola, o filme mostra quem de fato é o vilão. E essa parada é preocupante demais. E eu tô falando do Departamento de Controle de Danos, uma empresa que o próprio Tony Stark criou lá em 2012, depois da invasão em Nova York. Só que essa empresa tinha como objetivo inicial recolher a tranqueira alienígena que ficava espalhada pela cidade, né? Só que com o tempo essa empresa foi mudando seu propósito e a gente já tinha visto sinal disso antes. E eu sei que pouca gente assistiu, mas na série da Miss Marvel foi essa mesma gente aí que começou a perseguir a Kamala. Eles caçaram a menina sem dó. E tudo isso porque eles achavam que ela era uma ameaça só por conta dos seus poderes. E o filme deixa isso bem claro, não é apenas perseguição, eles querem fazer mais e mais experimentos. Eles pegam um mutante, fazem experimentos com eles, depois pegam o poder desse próprio mutante para caçar outros mutantes. Cara, isso é muito bizarro. E isso sim é história de vilão de verdade, não é historinha de bandido de filme de ação, não. E o discurso é sempre aquele mesmo papinho anti-mutante, né? A gente tá fazendo isso aí para proteger o mundo todo de um perigo que está entre nós. E no meio dessa oficina toda, o Peter tem uma inteligência artificial particular narrando a vida dele, tipo um Jarvis paraguaio. E às vezes ela fala cada obviedade, tipo, seus sentidos estão sobrecarregados, bem na hora que você já tá vendo o cara sobrecarregado na tela. É engraçado, não estraga nada, mas é o tipo de coisinha que a gente comenta depois com os amigos, sabe? Cara, reparou que a IA dele só fica narrando óbvio? Fica meio que sem sentido, né? O cara tá fazendo tantos experimentos fodas ali, só que a IA dele fica narrando coisas que ele já sabe e a gente tá vendo. É bizarro. Bom, o que realmente foi tenso foi que esse inibidor que o Peter criou para ele controlar a sua própria mutação caiu nas mãos do pessoal dessa empresa de controle de danos, né? Um exemplar foi destruído, mas o outro ficou caído no chão e sem querer o Peter acabou criando um apetrecho, né? Um equipamento ali que vai ser usado para caçar os próprios mutantes. E agora eu quero que você preste bem atenção nessa informação que eu acabei de falar sobre essa tecnologia que o Peter criou que dá para você inibir os poderes dos mutantes, porque vai somar ela, o discurso anti-mutante. E nos bastidores a gente já sabe que os sentinelas, que são os robôs gigantes caçadores de mutantes, vão aparecer em Vingadores Doomsday. E não seria surpresa nenhuma que essa empresa do controle de danos fosse a base do projeto Sentinela lá na frente. Não seria surpresa nenhuma. E é irônico porque o Peter Parker e o Tony Stark, que são os heróis mais aclamados pelo público, foram os responsáveis por plantarem a tecnologia que pode ser o responsável, né? A responsável pelo fim dos X-Men.
X-Men. E então sim, tudo está se desenhando para que essa empresa, né, Controle de Danos, seja a criadora do Projeto Sentinela, que é um dos maiores vilões aí do X-Men. Bom, até agora a gente já analisou os sentimentos do Peter, já analisou o que acontece com cada personagem, né, o Justiceiro, a Jean Grey, o Hulk. Só que tem uma cena que é muito impactante dentro do filme. E eu tô falando do momento em que o Peter tá tentando salvar a Jean Grey e o Justiceiro atira nele. O que aconteceu depois disso no hospital, que o Peter foi levado entre a vida e a morte, é um detalhe que ninguém tá comentando. Presta bem atenção nessa parte, porque é o motivo desse vídeo existir, tá? O Peter se joga na frente da Jean Grey pra proteger ela do tiro do Justiceiro, né? Ele leva o tiro e o próprio Frank Castle, arrependido, carrega o Peter pro hospital. E literalmente, uma réplica de uma página icônica dos quadrinhos de Guerra Civil. Aquela imagem clássica do Justiceiro carregando o Homem-Aranha ferido. Só que o que ninguém comentou direito é o que acontece dentro do hospital enquanto o Peter tá desacordado. Porque quem manteve ele vivo aquele tempo todo não foi o médico, não foi soro, não foi nada disso. Foi a própria Jean Grey. Ela usou a sua telecinese para controlar o sangue dentro do corpo do Peter. Ela impediu que o sangue jorrasse para fora. Ela estava mantendo ali o sangue dentro do corpo dele e ajudando ele a respirar. Ela entrou na mente do Peter e controlou a respiração dele exatamente no ritmo que o corpo dele precisava. Até porque o Peter sozinho não estava dando conta disso não. Ela aguentou por ele, né? A menina que o filme fez você achar que era a vilã, acabou salvando a vida do Peter Parker. E foi ele que ensinou ela a ser assim. Peter falou pra ela que ela podia contar com ele. E ela retribuiu salvando a vida do cara. Essa foi uma das cenas mais incríveis dentro desse filme. E esse momento é o que faz a virada de chave. Enquanto o Peter tá se recuperando, mais duas coisas acontecem que fecham a história dele com o Ned e com a MJ. No final a gente viu ali que o Peter encontra o Ned, né? E mesmo com a memória apagada pelo feitiço, eles fazem o toque de mão que os dois sempre fizeram na época que eram melhores amigos. E tudo sem pensar, no automático. E na hora ele fala Peter Parker e sorri, né? Ele lembra que a MJ fala que o nome do Homem-Aranha é Peter. E é como se toda a memória dele tivesse voltado, né? E isso aí não é o feitiço se quebrando, tá? Não é isso. É memória motora, memória do corpo, que o feitiço não consegue apagar. E a MJ no telhado da escola, onde os três planejavam o futuro, mexe na dália negra que o Peter deu pra ela, né? E dá aquele sorriso que só quem já sentiu saudade de alguém que nem lembra direito o motivo vai conseguir entender. Então lembra dos três espelhos que eu falei lá no começo do vídeo? O Frank Castle, né, sendo o cara solitário, endurecido. O Bruce negando quem ele é até ele virar prisioneiro da própria vida. E a Jean isolada, cheia de raiva do mundo exterior, né? Bom, o Peter passa o filme inteiro flertando em virar um desses três personagens aí, né? O cara solitário, o cara que inibe quem ele é e o cara com raiva do mundo todo. O Peter flerta com todas essas três possibilidades. E no final ele descobre um quarto caminho que nenhum desses três personagens teve. Ele aceita a mutação, ele para de reprimir, mas ao invés de virar um bicho isolado, ele aceita que as pessoas entrem na vida dele novamente. Ele aceita a possibilidade de reconstruir alguma coisa com o Ned, mesmo o Ned não lembrando dele. Ele aceita a possibilidade de reconstruir alguma coisa com a MJ do zero. E ainda ensina pra Jean Grey, antes dela entrar no ônibus e ir ao encontro provavelmente do professor Xavier, que vai cuidar dela daqui em diante, que ninguém precisa passar pelas próprias batalhas sozinha. Ou seja, o filme inteiro chamado Um Novo Dia é sobre isso. O dia em que o Peter Parker para de tentar sobreviver sozinho. E antes de eu te falar sobre a cena pós-créditos, eu preciso te explicar uma coisa que vai se encaixar como um quebra-cabeça, um passo a passo para você entender completamente o que eu quero falar. Primeiro a gente tem que falar do aplicativo que o Ned cria, né, e ele promove lá no filme. E se você não sabe, esse rastreador do Homem-Aranha, esse aplicativo aí que o Ned criou no filme, serviu como parceria paga fora do filme também, para divulgar uma parceria com a marca de celular. E nessa parceria aí, você conseguia comprar os ingressos do filme e até ver fotos de bastidores. Só que dentro da história, esse aplicativo não funciona como um GPS, o próprio Ned deixou isso bem claro. Esse aplicativo funciona como uma rede de pessoas reportando os avistamentos do Homem-Aranha. É como se você estivesse usando um aplicativo de GPS aqui no Brasil. Você passa por um buraco e deixa lá, ó, em tal lugar aqui vai ter um buraco, toma cuidado, ó, em tal lugar aqui tem um acidente. Esse aplicativo do Ned funciona exatamente dessa forma. Só que na cena pós-créditos a gente vê esse aplicativo do Ned, o ícone do Homem-Aranha e a mensagem dizendo que o Homem-Aranha não foi encontrado em nenhum lugar da Terra. E aí o ícone do Homem-Aranha vai se afastando, ele sai da Terra, passa pela Lua e no meio do nada ali no universo o ícone fixa.
e aparece ali, ó, o Homem-Aranha foi encontrado no espaço. E no meio desse afastamento rola um glitch, uma falha na tela. E com isso tudo em mente já dá para abrir duas linhas de raciocínio. Beleza, com tudo isso em mente já dá pra gente abrir duas linhas de raciocínios bem diferentes. E essas duas linhas se encaixam com pistas que o próprio filme deixou pra nós. Vamos lá. Vamos começar aqui pela linha 1 e eu tô falando de Vingadores Doomsday. Se você assistiu Thunderbolts, você viu que na cena pós-créditos daquele filme lá, a gente vê a nave do Quarteto Fantástico se aproximando da Terra. Só que antes disso, eles comentam que tem uma crise rolando no espaço e que ninguém tinha falado nada pra eles. E já ficou então estabelecido em Thunderbolts que tem uma bagunça acontecendo no espaço muito antes do filme de Vingadores Doomsday. Se o localizador do Homem-Aranha localiza ele fora da Terra, lá no meio do espaço, significa que ele se envolveu de alguma forma com essa bagunça no espaço, com essa bagunça no tempo. Porém, tem um grande problema nessa linha 1 que eu tô te explicando aqui. A gente já sabe por conversas de bastidores que o Homem-Aranha de Tom Holland não vai estar presente em Vingadores Doomsday. O próprio textinho no final das cenas pós-créditos de Homem-Aranha Um Novo Dia diz que o Homem-Aranha vai voltar, mas não fala quando. E aí entra uma coisa que no filme do próprio Homem-Aranha você deve ter deixado passar. Você viu que a nova Vingadora trata ele de uma forma totalmente diferente? Ela deixa bem claro que os Vingadores cuidam de peixes grandes e que o Homem-Aranha cuida de peixes pequenos. Ela fala isso várias vezes durante o filme. E isso só reforça aquela conversa de bastidores que ele vai ficar fora de Vingadores Doomsday. E então entra a linha 2, que pra mim é onde faz total sentido essa história. E eu tô falando da incursão, e eu já vou te explicar o que é isso. Repara numa coisa que passa batido. Lá no começo do trailer de Vingadores Doomsday, quando o professor Xavier aparece olhando pela janela, o reflexo do vidro mostra uma esfera, como se fosse um planeta entrando em choque no céu. Isso não é acaso. Isso é exatamente o visual clássico de incursão nos quadrinhos, um planeta Terra de outro universo aparecendo no céu, prestes a colidir com o nosso. E quando isso acontece, os dois planetas se destroem, então os heróis têm um prazo bem curto para decidir o que fazer, geralmente destruindo o outro planeta antes que ele colida com o deles. Tem até uma referência clássica para isso nos quadrinhos, com um grupo de gênios da Marvel testemunhando a destruição de outros planetas, para salvar o próprio universo. E olha que interessante, tem rumor rolando de que é exatamente isso que os X-Men vão fazer também lá em Vingadores Doomsday. Eu expliquei isso já em detalhes do que vai acontecer em Guerras Secretas, né? Eu vou deixar o link em algum lugar aqui em cima, porque eu sempre me confundo aqui com o dedo. Mas o vídeo tá incrível e eu acho sim que você devia conferir. Então junta os pontinhos agora. Se em Vingadores Doomsday acontece essa incursão, o que o localizador encontra no espaço pode não ser o Homem-Aranha de Tom Holland, e sim um Homem-Aranha que apareceu em outra Terra que está vindo colidir com a nossa. E é aqui que a coisa fica interessante. E se esse outro planeta que está vindo de frente com o nosso for o planeta do Homem-Aranha de Tobey Maguire? Ou seja, o localizador teria sim localizado um Homem-Aranha, mas não o Homem-Aranha de Tom Holland. Isso é simples, o universo do outro Homem-Aranha apareceu frente a frente com o nosso. Só que essa teoria tropeça sozinha, tá? E vale falar isso com você porque tá certo. Se o app funciona com gente reportando avistamento, quem diabos reportaria ter visto o Homem-Aranha de Tobey Maguire lá no espaço? Ninguém nesse universo conhece o cara, então a lógica do app não bate legal com nenhuma das duas linhas até aqui. E tem ainda um problema maior, a cena não mostra só que o Homem-Aranha não foi localizado fora da Terra. Ela mostra que ele também não foi localizado na própria Terra. Ou seja, seja lá o que aconteceu, o Peter sumiu do planeta inteiro. Isso não bate com a teoria da incursão sozinha, porque incursão é sobre planetas aparecendo, não sobre gente desaparecendo. E é aqui que as coisas apontam menos para Vingadores Doomsday e apontam mais para Vingadores Guerras Secretas lá de 2027. Uma conversa de bastidor já confirmou que o Homem-Aranha vai ser importante nesse filme, junto com a personagem que a Sadie Sink interpreta, né? Só que se estamos falando de Guerras Secretas, a lógica muda. O multiverso provavelmente já foi resolvido ou destruído em Doomsday. Nos quadrinhos de Guerras Secretas mais recentes, eu tô falando de Guerras Secretas de 2015, não os Guerras Secretas lá do passado, da década de 80, tá? Esquece esses dois aí. Guerras Secretas agora da Marvel, do filme, tá sendo baseado nos quadrinhos de 2015. Essa dica aqui, essa informação é muito valiosa. Enfim, nos quadrinhos mais recentes, né, de Guerras Secretas de 2015,
é exatamente assim que tudo começa. O multiverso já era, e o que sobra vira um planeta remendado com pedaços de várias realidades diferentes. E a gente conhece ele por Mundo de Batalha, ou Battle World. A gente já viu um recorte disso bem parecido lá no filme Deadpool e Wolverine, você lembra disso? Era como se fosse um tipo de lixão do multiverso. Eu acredito que você deva lembrar. Então penso eu que os próximos Vingadores vão se passar num cenário bem semelhante a esse. Eu acredito sim, tá? Porque como serão vários universos mutilados e aí várias sucatas de universo, cara, não tem muito o que fazer, não vai ter prédio bonitinho, vai ser só bagaceira. Só que esse mundo de batalha tecnicamente fica fora do multiverso inteiro, então nem faria sentido o aplicativo mostrar isso como espaço. A não ser que a gente tivesse um glitch, né? E foi exatamente isso que a gente viu. E esse glitch, aliás, lembra muito o efeito visual que a gente já viu quando alguém atravessa de universo em Homem-Aranha no Aranhaverso, aquele filme animado, você lembra dele? Então talvez o que a cena tá mostrando através desse glitch seja o Peter Parker saindo do nosso universo por completo, não só indo pro espaço. E isso leva a gente para outra teoria que junta tudo, a balsa salva-vidas. Nos quadrinhos mais recentes de Guerras Secretas de 2015, quando o multiverso tá desmoronando, um dos gênios da Marvel monta uma nave, uma espécie de bote salva-vida, porque a ideia é salvar o máximo de gente antes da destruição do universo. E eu tô falando do Reed Richards, tá? E essa cena é bem pesada, porque enquanto ele tá tentando salvar as pessoas, a Sue Storm também tá tentando salvar e ela acaba morrendo, né? Então é uma cena bem pesada e eu já dei spoiler aqui pra você. E a cena é pesada porque ela acaba morrendo bem na frente da família dela. E o Reed Richards não tem tempo nem pra sentir o luto, né? Porque o mundo tá acabando, ele precisa ajudar as pessoas. Cara, é bem pesada essa cena. Enfim, dentro dessa balsa tem um detalhe incrível. É justamente o Homem-Aranha de outro universo que entra escondido lá dentro sem ninguém perceber. Sem querer, tentando entender o que tá rolando. E acaba sendo um dos poucos sobreviventes que lembra de tudo que existia antes da destruição do multiverso. Tem um detalhe muito legal também que eu quero trazer pra você aqui, que não apenas o nosso Homem-Aranha do universo 616 entra dentro dessa balsa, o Miles Morales também tá lá. Isso significa que até o final de 2027 nós teremos Miles Morales dentro do universo cinematográfico da Marvel. Ele tem que estar lá, em Guerras Secretas. E aí eu não sei se os caras vão trazer um filme solo dele antes de Vingadores e Guerras Secretas, né, de surpresa aí, ou se ele vai ser um personagem que os caras vão introduzir ali dentro do filme dos Vingadores. A gente vai ter que esperar pra ver. Mas que ia ser legal ver o Homem-Aranha investigando tudo e entrando escondido na nave salva-vidas, ia ser muito legal sim. E é por isso que ele não é localizado na Terra, ele literalmente não tá mais lá. O glitch bate certo, porque seria o efeito de atravessar a fronteira de universo bem na hora que tudo desmorona. E o espaço no aplicativo seria só a forma torta do app tentando mapear uma região que não existe nos dados dele, porque tecnicamente ele tá dentro dessa balsa fora do mapa. E aí volta a pergunta que eu fiz no começo de tudo isso. Quem que reporta isso no app? Porque alguém tem que reportar. O app não faz sozinho. Talvez seja o próprio Ned, né? Se ele faz isso, se ele estiver dentro dessa balsa, que eu acho que vai estar, porque os caras não vão simplesmente matar o MJ e o Ned, né? Isso aí eu acho que não vai rolar. Se o Homem-Aranha tá dentro dessa balsa e o Ned também, faz todo sentido que o aplicativo e o Ned ali reportem que o Homem-Aranha está no espaço. Cara, isso aí faz total sentido. Tem um fio a mais que amarra tudo isso com um futuro um pouco mais distante. Aquela policial parceira do Peter nesse filme, lá nos quadrinhos, ela acaba sendo assassinada e quem investiga o crime e publica a matéria é um jornalista, que décadas depois vira um dos vilões mais conhecidos do Homem-Aranha, ligado a um simbionte. Só que a matéria dele sai furada, o Homem-Aranha desmascara ele publicamente, isso destrói a credibilidade do cara. E é esse ódio que anos depois vira o vilão de Traje Preto. Você sabe de quem que eu tô falando, né? Então colocar essa policial no filme do Homem-Aranha não foi um acaso, não foi um negócio nada a ver ali, a gente precisa de uma personagem, vamos colocar. Não, cara, foi tudo bem pensado. Aliás, se esse Homem-Aranha realmente vestiu o traje do simbionte lá na frente, tem uma questão logística interessante. O pedacinho de simbionte que ficou aqui no nosso universo desde o filme anterior precisaria de alguma forma chegar até ele lá onde ele foi parar. E aí cabe até uma especulação, e se dentro dessa balsa salva-vidas tiver também cientistas que salvaram uma amostra desse simbionte guardada numa máquina qualquer. O traje dele rasga numa hora de aperto, ele esbarra nessa máquina e pronto, é assim que ele veste o traje preto lá na frente. Partindo de mim, o que eu queria é que fosse uma incursão mesmo, outra terra ali se chocando com a nossa e o Homem-Aranha de Tobey Maguire está nela. Só que aí entra a parte do aplicativo que não faz sentido. Alguém precisaria reportar isso
isso no aplicativo. E cara, não tem ninguém no espaço para fazer isso, né? A teoria que mais faz sentido, depois de tudo isso aí que eu falei para você, tudo que eu te expliquei, é a teoria da balsa salva-vidas. É a que mais faz sentido. Esse Homem-Aranha se salvando sem querer no fim do multiverso, né? E virando um dos poucos que vai lembrar do que existia antes, é a teoria que mais faz sentido, sim. E tem uma coisa que talvez você deva ter deixado passar despercebido, né? Tem uma mulher, uma vizinha do Peter Parker, que aparece umas 2 vezes no filme e aparece de uma forma até que engraçada, né? Ela falando, pô, você tá usando meu top? Essa vizinha aí, cara, anota. Não seria estranho, não seria algo bizarro no futuro ela se tornar uma personagem muito importante, tá? E bom, no fim das contas, Homem-Aranha, Um Novo Dia não precisava de vilão gigante para funcionar. Ele funcionou porque colocou Peter Parker de frente com 3 espelhos de solidão e deixou ele escolher pela primeira vez em 4 filmes o caminho de deixar as pessoas entrarem de novo. Isso importa porque é fácil sair do cinema só comentando pós-créditos de teoria de Vingadores e esquecer que o filme te deu de graça uma resposta para a pergunta que todo mundo se fez em algum momento da vida, né? Que é: o que acontece comigo se eu ficar sozinho tempo demais? E esse filme te mostra 3 respostas ruins e uma boa. Inclusive, depois de tudo isso que eu falei aqui, todas essas análises, essas teorias, ainda teve gente falando que não aconteceu nada no filme, né? Eu já ouvi isso. Mas eu quero saber de você. Você chorou na cena do hospital, que eu sei, né? Comenta aqui. Fala pra mim, o que você achou do filme do Homem-Aranha, Um Novo Dia? O que você achou da cena pós-créditos, né? O que você acha? Qual dessas teorias que eu trouxe você acha que vai acontecer? Deixa aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sino da notificação para você ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo geek. E eu vou ficando por aqui, mas vejo você no meu próximo vídeo.